também é considerado segurado empregado aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Aqui, pessoal, são aquelas pessoas que trabalham nas embaixadas, nos consulados dos países estrangeiros. Via de regra, ele está prestando este serviço em território nacional, portanto, ele está submetido à legislação previdenciária brasileira. Qual é a exceção? Se, ao prestar serviço nessas embaixadas, nesses consulados, ele tiver uma previsão da legislação previdenciária do país daquela embaixada, e neste caso, ele estará vinculado, então, à previdência social do país estrangeiro, estando, então, não vinculado ao regime geral de previdência social. Nós vamos ver outras situações de territorialidade e extraterritorialidade, que a regra sempre será o seguinte: se ele está no exterior, né, ou foi contratado para desempenhar as atividades nesses casos de embaixadas, se a lei do país externo ela abranger a possibilidade de filiação, é a lei de lá que vai prevalecer. Se não, vai estar, então, filiado ao regime geral de previdência social aqui na nossa legislação brasileira. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado da forma da legislação vigente do país do domicílio, ou também incluído pelo decreto, salvo se amparado por regime próprio da Previdência Social. Por exemplo, um servidor público da União entrou por concurso, tem um regime próprio. Se ele trabalha lá no exterior, ele continua sendo segurado, né? Na verdade, nem do regime próprio, nem do regime geral. Ele vai ser um filiado ao regime próprio de Previdência Social. Agora, ele sendo civil e trabalhando lá no exterior, né? Nos organismos oficiais brasileiros, de alguma repartição brasileira, ou organismos internacionais como a ONU, né, que o país faz parte, ele, ainda que seja lá domiciliado e contratado, ele é considerado filiado à legislação previdenciária brasileira na condição de segurado empregado. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. O regulamento, para deixar mais claro, ele diz que nesse caso, quando ele é contratado para trabalhar como empregado em empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidade de direito público interno. Ou seja, digamos que uma empresa brasileira seja dona de uma empresa domiciliada, né, lá nos Estados Unidos, e este brasileiro ou o estrangeiro que mora aqui no país, ele é contratado aqui para trabalhar lá. Neste caso, a empresa de lá, tendo a maioria do capital social dela votante pertencente a esta empresa brasileira, né? Ou pertencente à empresa constituída sobre as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, com o controle efetivo e permanente
sob a titularidade direta ou indireta das pessoas físicas e residente no país, ele será também filiado à legislação brasileira como segurado empregado. O servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial e fundações públicas, regulamentando isso, o artigo 9º, inciso 1, a linha I do regulamento, ele inclui também essas pessoas que são ocupantes de cargo exclusivamente em comissão, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, aquelas pessoas que não fizeram concurso público para exercer determinada função, ou seja, aqueles cargos de livre nomeação e exoneração, exclusivamente, ele também é filiado ao regime geral de previdência social, inclusive ministros de Estado, secretários estaduais, distritais ou municipais, sem o vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e suas fundações, conforme o parágrafo 5º do plano de benefícios da Previdência Social e parágrafo 6º da 8.212. Então, aquele que não é servidor concursado, filiado a um regime próprio, mas exerce um cargo de confiança, foi ali colocado para ser assessor do prefeito, para ser assessor do deputado, do vereador. Ele não tem um vínculo efetivo e é colocado em cargos exclusivamente de livre nomeação e exoneração, é filiado ao regime geral na categoria de segurado empregado. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, e aqui inclui-se o mandato distrital também, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência social. Isto porque, pessoal, pode ser que algum município, algum estado, ele tenha um regime próprio, né, para abranger esses deputados ou vereadores, como é o caso também da União, onde existia um regime próprio para os congressistas. Então, se eles exercem esse mandato eletivo em uma unidade da federação que tenha um regime próprio e que os abranja, ele está vinculado ao regime próprio, não faz parte do regime geral. Agora, se ele exerce esse mandato eletivo em alguma unidade da federação que não tenha regime próprio ou que não incluam o exercente de mandato eletivo neste regime, ele está automaticamente filiado ao regime geral de previdência social, ok? O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. E aqui, pessoal, para a gente entender do que é que a gente está falando, eu trouxe o que diz o parecer da consultoria jurídica do antigo Ministério da Previdência Social, o 3050 de 2003, que define o que é organismo internacional, né, oficial internacional, para a gente entender o que ele está dizendo aqui na linha I. Ele diz que por organismos oficiais internacionais entende-se as instituições ligadas à área econômica, social, cultural, sanitária, educacional, cujo nascimento é fruto da vontade de Estados soberanos ou da própria Organização das Nações Unidas, a ONU. Embora na maioria das vezes sejam criados pela ONU, os organismos internacionais possuem personalidade jurídica de direito internacional, gozando por isto de autonomia administrativa e financeira. Portanto, gente, trazendo aí no item 9 os exemplos de organismos internacionais, dos mais conhecidos, que é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, dentre outros, do BIRD também, que é conhecido. Se
ele trabalha para esses organismos oficiais, se ele não tiver coberto por regime próprio, se ele não estiver filiado ao regime próprio de previdência, ele estará vinculado à Previdência Brasileira, ao regime geral de previdência social, na condição também de segurado empregado. O regulamento da Previdência Social, como a gente já falou anteriormente, ele também traz no seu artigo 9º, inciso 1, uma relação de segurados considerados empregados, traz tudo aquilo que nós já vimos aqui da Lei 8.212 e 8.213, e ele traz algumas outras categorias de trabalhadores que se enquadram como segurado obrigatório da Previdência Social na condição de empregado, que é o brasileiro civil que presta serviço à União no exterior em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local de que trata os artigos 56 e 57 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, desde que, em razão de proibição legal, não possa afiliar-se ao sistema de previdência social. E aqui, pessoal, para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe o que diz os artigos 56 e 57 da Lei 11.440, para a gente entender exatamente quem é esta figura. O auxiliar local é o brasileiro ou o estrangeiro admitido para prestar serviço ou desempenhar atividade de apoio que exijam familiaridade com as condições de vida, os usos e os costumes dos países onde esteja sediado o posto. Então veja, o Brasil abre uma repartição em algum país muçulmano, por exemplo, que tem os costumes, que tem os usos, o modo de vida totalmente diferente da nossa daqui do Brasil. Então, essa repartição brasileira contrata ou um brasileiro que já vive lá há algum tempo e já se apropriou desses usos, costumes da vida de lá, ou um próprio estrangeiro, né, local desse país muçulmano, que conhece todos os usos e costumes de lá. Então, este é considerado de auxiliar local, para que ele possa estar passando para os brasileiros que lá trabalham: olha, você não pode andar de determinado tipo de roupa, você não pode beber bebida alcoólica, não pode comer determinado tipo de comida, o cumprimento aqui é feito desta forma, né? Então, é essa pessoa que vai direcionar e orientar esses outros trabalhadores lá da repartição brasileira neste país muçulmano, nesse exemplo que nós demos aqui. Artigo 57. Regra. As relações trabalhistas e previdenciárias concernentes aos auxiliares locais serão regidas pela legislação vigente no país em que estiver sediada a repartição. É o que nós falamos anteriormente. Regra vai aplicar a legislação de lá. Serão segurados da Previdência Social Brasileira os auxiliares locais de nacionalidade brasileira. Ou seja, se contratou um auxiliar local estrangeiro, vai se reger pelas leis do país estrangeiro. Quem que neste caso pode vir a estar protegido pela legislação brasileira? Apenas o brasileiro que presta serviço lá, que em razão da proibição legal não possam filiar-se ao sistema previdenciário do país de domicílio. Ou seja, ele mora nesse país muçulmano e a lei muçulmana diz: só pode ser segurado da previdência daqui do meu país quem for nacional. Quem for estrangeiro não pode. Neste caso, este auxiliar local brasileiro estará vinculado ao regime geral de previdência social na qualidade de empregado. Ok? O disposto neste artigo aplica-se aos auxiliares civis que prestam serviços aos órgãos de representação das Forças Armadas brasileiras no exterior. Então,
a única forma de um auxiliar local que trabalha, né, prestando serviços à União no exterior, estar vinculado ao RGPS, é se a legislação do país onde está a repartição brasileira não permitir que ele, como brasileiro, seja vinculado à previdência deste país estrangeiro. É a única forma deste auxiliar local que brasileiro, tem que ser brasileiro, está afiliado aqui à legislação previdenciária no RGPS como segurado empregado. Ok? O bolsista ou estagiário que prestam serviços à empresa em desacordo com a Lei 11.788, que é a lei do estágio, gente. E aqui a gente precisa, né, trazer também alguns dispositivos da lei do estágio para a gente entender por que o bolsista o estagiário ele só é segurado empregado se eles prestarem serviço em desacordo com a lei. Porque a própria lei, lá no seu artigo 3º, ela diz que o estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, quanto na prevista no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, ou seja ele obrigatório ou não obrigatório, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. Em regra, o estagiário não é empregado, não é funcionário. Ele está ali para desenvolver atividades que o preparem futuramente para o trabalho. Observados os seguintes requisitos: matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino. Isso é o que tem que constituir no vínculo de estágio, ou melhor, na relação de estágio, porque ele não cria vínculo. Celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Ou seja, se você tem um estagiário de direito, contrata ele, né, como estagiário no escritório e ele só fica servindo o cafezinho, veja que não há compatibilidade na atividade que ele desenvolve e aquela prevista no termo de compromisso, que é justamente preparar para o exercício das atividades jurídicas. Parágrafo 2º do artigo 3º. O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Então veja que a própria lei do estágio diz: se você, enquanto estagiário, faz as atividades relacionadas com aquilo que você está aprendendo, você está prestando serviço de acordo com a lei do estágio, previsto nesses 3 incisos aí do artigo 3º. Caso haja quebra, ou seja, desvirtua-se a atividade prestada no estágio daquela que está correlacionada com aquilo que ele estuda, ou quebrando-se quaisquer das obrigações contidas nos termos de compromisso de estágio, estará caracterizado, então, o vínculo empregatício e, neste caso, o bolsista e o estagiário serão enquadrados como segurados obrigatórios e empregados. O servidor do Estado, Distrito Federal ou município que, bem como o das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que nessa qualidade não esteja amparado por regime próprio de previdência social. Por exemplo, uma prefeitura que não tem regime próprio de previdência social faz o concurso e admite aquela pessoa como servidora. Ela é servidora estatutária, né? Está prevista ali no estatuto da prefeitura, porém, ela não está vinculada ao regime próprio. Neste caso,
ela automaticamente será afiliada ao regime geral de previdência social na condição de empregado. Se por um acaso essa prefeitura tem um regime próprio, aquele município tem um regime próprio, ela estará vinculada ao regime próprio e não ao regime geral. Tá? Então essas informações, pessoal, prestem bastante atenção na hora que isso for colocado lá na prova, para vocês terem justamente essa noção da filiação ao regime geral ou ao regime próprio. Essa informação da existência de regime geral, de regime próprio ou não, ela tem que ter na questão para que você possa identificar se aquele trabalhador é um segurado empregado, é um contribuinte individual, é um servidor efetivo, portanto, ligado ao regime próprio. Tudo isso vai ter que estar lá na questão da prova. Quem mais é segurado empregado? É o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição, aí transcrito para vocês, onde prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Um exemplo que a gente pode dar, digamos, o INSS hoje está com falta de servidores, tanto que abriu um concurso onde você irá passar e virá servidor, servidora do INSS. Mas digamos que a demanda está tão grande que para poder dar vazão aos requerimentos, o INSS faz uma contratação temporária de algumas pessoas para poder desafogar os serviços lá devido à falta de servidores. Neste caso, ele sendo contratado, por uma autarquia federal, ele será considerado um empregado filiado ao regime geral de previdência social. Ele não estará amparado por regime próprio, e, portanto, ele será filiado ao regime geral de previdência social. Passado o período determinado do contrato, ele também não tem mais nenhum vínculo com o INSS, nem com o regime geral, salvo se ele exerce uma outra atividade que o filie obrigatoriamente. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público. Gente, aquele empregado público ou o ocupante de emprego público, geralmente, ele entra nessas empresas ou sociedade de economia mista por meio de um concurso, porém, eles são regidos pelo regime seletista, pela CLT. Então, neste caso, ele, apesar de ocupar um emprego público, ele está afiliado ao regime geral de previdência social, com as contribuições previdenciárias sendo descontadas para o INSS. Quem mais é segurado obrigatório? E aqui a gente precisa prestar muita atenção para não confundir essas figuras aqui que trabalham no mesmo local, porém com características distintas. O escrevente e o auxiliar, contratados por titular de serviços notariais e de registro, a partir de 21 de novembro de 94, bem como aquele que optou pelo regime geral de previdência social, em conformidade com a Lei 8935, de 18 de novembro de 94. Então vamos lá, gente. Eu trouxe aqui os dispositivos da Lei 8935 para vocês entenderem melhor. Notário ou tabelião, que é a mesma coisa, e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Antes da Lei 8935, os donos de cartório, os cartórios de ofício, de registro de imóveis, etc.,
eles recebiam essa delegação, né, desse serviço público, de acordo com a sua influência, de acordo com família, e isso era passado de pai para filho, né? Então isso não tinha nenhuma concorrência em relação a quem seria o dono desses cartórios para fazer serviços delegados pelo Estado. E isso acabou, né? Então, para as pessoas que hoje são, né, depois da lei 8935, para elas serem donas de cartório, elas têm que passar por um concurso público de provas de títulos, etc. Né? Então, entretanto, ainda existem tabeliões e registradores que receberam por delegação antes da lei. Da mesma forma, o escrevente que era contratado por esses tabeliões e registradores e auxiliares, também eles tinham um regime especial justamente porque não havia uma previsão legal. Os titulares de serviços notariais e de registro são os tabeliões de nota, tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos, tabeliães de protesto de títulos, oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, oficiais de registro de distribuição. Esses titulares de serviços notariais e registro, esses notários ou tabeliões, o registrador, eles não são empregados, tá? Eles se enquadram em outra categoria de segurado obrigatório, que nós vamos ver lá, que é o contribuinte individual, mas eles não são empregados. Esses são os donos do cartório, tá? E aí o que é que eles fazem para poder tocar as atividades do cartório? Artigo 20 da Lei 8935. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos, e auxiliares. É justamente o que a linha O está dizendo. O escrevente e o auxiliar contratado por titular de serviço notarial, contratado pelo tabelião ou pelo registrador, contratado pelo notário ou pelo oficial de registro. Então, são esses auxiliares e escreventes que podem ser contratados como empregados com remuneração livremente ajustada sob o regime da legislação do trabalho, portanto, seletistas. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à Previdência Social de âmbito federal. Pausa aqui. Veja que quando ele fala a Previdência Social de âmbito federal, a Previdência Social, nós já vimos, tem os regimes básicos, que é o regime geral, e os regimes próprios. Tá? Então, esses notários, oficiais, escreventes e auxiliares são vinculados à Previdência Social de âmbito federal, ou seja, da União, que no âmbito da União nós temos o regime próprio da União, dos servidores públicos e civis da União, e nós temos um outro regime próprio de âmbito federal, que é o regime geral de Previdência Social, que é administrado e regido pelo INSS. Tá? Não confundam dizendo que os notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares estão dentro de uma mesma categoria, porque eles não estão. Eles têm uma previdência social de âmbito federal, ok? Que pode ser regime próprio ou RGPS, de acordo com a opção que foi feita no próximo artigo que a gente vai ver, que é o 48. Os notários e oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação trabalhista,
seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária, aquela que era dada pelo grau de parentesco, pelo grau de QI de quem indicou, ou em regime especial, desde que estes aceitem o que? A transformação de seu regime jurídico com opção expressa no prazo improrrogável de 30 dias, contados da data da publicação desta lei. Ou seja, quem antes tinha um regime estatutário especial e passou a querer ser contratado pelo regime seletista, onde tem FGTS, onde tem todos os direitos trabalhistas, eles são, neste caso, o escrevente e o auxiliar considerado empregado, beleza? Como eles são contratados via regime da legislação do trabalho, via regime CLT, e só podem ser contratados como empregados, então, neste caso, ele é filiado ao regime geral de previdência social como segurado obrigatório na categoria de empregado. O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador não são empregados, são contribuintes individuais e nós vamos ver isso mais adiante. Ok, gente? Ficou claro? No próximo bloco, então, e na próxima aula, vamos continuar falando sobre os segurados obrigatórios, quem são suas características e abrangência. Aguarda aí.